Okay, guys, I think we're live. Hello. Boa tarde a todos. Vamos dar início aqui ao nosso workshop de afiliados Brasil, na Go Academy. Agradecer o convite para participar dessa discussão com 3 pessoas que entendem demais do assunto. Infelizmente, o Ricardo teve uma emergência e não vai poder participar, mas a gente tem aqui a Natália Nogues, da Control F5, que é referência em marketing no setor de iGame, com mais de 15 anos de experiência. Ela começou aos 10 anos de idade. Adorei. E o nosso grande Pedro Lucas, que trabalha com afiliação há muito tempo e entende como poucos aí do behind the curtain, né, dos bastidores de como funciona essa indústria. Meu nome é Luiz Felipe Maia, para quem não conhece, eu sou advogado do setor também há mais de 15 anos, mas certamente não comecei tão jovem quanto a Natália. E a gente está aqui mais para fazer esse bate-papo e conversar um pouquinho sobre o mercado de afiliação no Brasil e o que isso representa e como funciona. Tá? Vamos começar, então. Natália, só para a gente poder pontuar a discussão, acho que seria interessante você explicar, do ponto de vista de uma pessoa de marketing, o que é afiliação. Perfeito, perfeito. Bom, primeiro, agradecer o convite da Go Academy, né? Eu acho que para esse workshop, que com certeza é um tema muito que está em alta, né? Que todo mundo está querendo saber um pouco mais sobre afiliação, e com certeza aí os Maia e Pedro, que também são pessoas muito bem conhecidas nesse mercado, que tem uma grande trajetória nessa indústria. E para acho que começar, a gente tem que realmente contextualizar o que é um afiliado, né? Então, um afiliado, logicamente, faz parte dentro de uma estratégia de marketing completa. Ele é um canal a mais, né, de divulgação das casas de aposta e do nosso game. Só que dentro dessa parte de afiliação existem vários formatos de divulgação, né? Hoje em dia, muitas pessoas ainda acreditam que a parte de influenciadores está muito relacionado somente à afiliação, né? Todo mundo está focando muito sobre isso, mas na verdade um afiliado, ele divulga, né, de diferentes formas, né? Então tem desde a parte de SEO, né? Tem a parte ali dos canais, justamente de conteúdo de site, através de banners, através de tráfego pago, né? Onde propriamente os afiliados investem para poder fazer essa divulgação. Né? Então, o afiliado, ele realmente é uma pessoa jurídica, né, que pode ser ele trabalhar sozinho ou também ser dentro de uma empresa, uma rede de afiliação. Trabalham muito em conjunto com a estratégia do próprio operador, da própria casa de aposta, utilizando os materiais, né, que as casas de apostas realmente disponibilizam para eles trabalharem, para fazerem essa divulgação. E também tem um canal de influenciador, né, que fazem também parte dessa parte de promover realmente os sites, que utilizam da sua influência, das suas redes sociais, para ali fazer todo um trabalho junto com os seguidores. Então, realmente existe uma vasta, né, forma de poder divulgar e fazer o trabalho realmente de uma afiliação, né? Então, eu acho que é bem bacana a gente colocar dentro desse workshop esse tema, justamente para colocar todo mundo na mesma página, e o como esse afiliado também trabalha através de URL, né, que justamente conecta ali nas plataformas das casas de aposta, como é que eles conseguem controlar esse comissionamento, como é que eles conseguem também fazer esse link para levar toda a parte de aquisição para dentro dessas casas, né? Então, eu acho que é extremamente importante ali essa temática. Para quem está nesse setor faz tempo, principalmente antes da regulamentação, eu costumava brincar que em alguns modelos de afiliação
parecia uma Herbalife ou Amway, né? Era marketing multinível, porque você tinha o Exatamente. afiliado, o subafiliado do subafiliado do subafiliado do subafiliado do afiliado do subafiliado. Então, assim, era um negócio maluco. O que mudou, Pedro, pós-regulamentação? Cara, primeiramente agradecer aí a Go Academy pelo convite e tudo. Depois da regulamentação, o que mudou, apareceram muitos novos players no mercado. E aconteceu tanto problema, vamos dizer assim, que acabou que a gente tem casas de aposta que estão adotando novos modelos de remuneração para esses afiliados. E como a Natália falou, os formatos são muitos, né? São bem diferentes. Você tem um formato que está muito em alta agora, que é o streamer, por exemplo. Então, um cara que fica ali, às vezes, transmitindo horas e horas ali, ele jogando. Você tem, para esse tipo de afiliado, você tem um modelo de remuneração. Aí já para outro tipo de afiliado, que é, por exemplo, uma empresa que faz retargeting, que é um remarketing ali do público, né? O remarketing também está muito em alta, e aí já é um modelo diferente de comissionamento. Você tem um influenciador ainda muito forte, que também tem modelos diferentes ali de comissionamento. O afiliado, ele é um elo, né? O elo entre a casa de aposta e o jogador. No mercado não regulado, acaba que muitas vezes o afiliado é a única fonte de aquisição. Por quê? Principalmente, por exemplo, para um operador de fora, alguém que não tem um conhecimento local ali, acaba que o afiliado é a única forma de trazer jogador. Agora, com o mercado regulado, você acaba tendo que achar novos modelos. Por quê? Cara, por que eu vou pagar um CPA, por exemplo, alto para um afiliado, sendo que eu posso gastar esse mesmo dinheiro nas plataformas Google, Meta e tudo, e ter um público que eu mesmo, como operador ali, estou criando. Eu estou controlando, ele está sob o meu controle, evitando fraude e todo tipo de coisa. Então, eu acho que depois da regulamentação, com essa abertura das plataformas, né, para o iGame, acaba que o afiliado ele tem que ter um filtro maior. Você não aceita hoje qualquer tipo de afiliado, porque você pode direcionar melhor esse dinheiro. Só que o que tem acontecido, em alguns casos específicos, né, é a galera aceitar qualquer tipo de tráfego, né, Maia? Então, vamos... Assim, existe uma definição regulatória que está na portaria 1231 de 2024, em que eles definem afiliados como pessoas físicas ou jurídicas, ou seja, tanto faz ser empresa ou indivíduo, que fazem publicidade para agente operador de apostas, ou seja, operam com publicidade, e aí que vem a questão, mediante compensação, ainda que não financeira, atrelada a resultados, tais como o número de apostadores captados, ou os valores depositados ou gastos. E aí eu acho que a gente tem que pontuar algumas coisas. A primeira é que nem todo influenciador é afiliado, assim como nem todo afiliado é influenciador. Só que tem formas diferentes do afiliado trabalhar. Não. Você pode ter, sim, influenciadores que estão no modelo de afiliação e que tem um contrato que a gente chama de contrato de performance, né? Tem a remuneração dele ligada à performance. E aí, explicando, né, Natália, se você puder explicar um pouquinho das diferentes métricas, né, o que a gente tem de CPA, antigamente é muito CPC, Revenue Share. Explica um pouquinho como é que são as formas de contratação e como é que isso tem funcionado mais hoje em dia, por favor. Ok, perfeito.
Um ponto importante é o seguinte, né? Na regulamentação ele coloca justamente nesse parágrafo ali muito, eu acho que ficou um pouco genérico, né? Não entrou tanto a fundo em relação a afiliados. Por quê? O primeiro ponto é a pessoa física ou jurídica. Pessoa física, nesse contexto, foi um dos maiores, eu acho que, baques, né, para afiliação, porque antes o afiliado pré-regulamentação, ele poderia sim ser uma pessoa física, tá? Porque ele tinha formas de comissionamento através, ou seja, o pagamento vinha através, muitas vezes, do próprio site, né? Ele seria pago através como se fosse um jogador. Muitas vezes acontecia isso, tá? O que acontece hoje pós-regulamentação? Precisa ser pessoa jurídica, ou seja, tem que ter um CNPJ para emitir uma nota fiscal. É uma das exigências hoje da maioria das casas de aposta, justamente para justificar contabilmente, né, esse pagamento de comissão. Tá? Então, foi realmente ali uma reestrutura de muitos afiliados que tiveram que abrir, né, um CNPJ para realmente fazer um contrato com essas casas de aposta, para, obviamente, estar dentro de todo um escopo. Então, isso com regras e tudo mais, que antes faziam somente parte de um programa de afiliados através de um termos e condições, hoje eles são realmente passados através de um KYC bastante complexo para poder realmente poder operar, porque existe uma responsabilidade muito maior perante a questão até mesmo de divulgação, do como, responsabilidade, né, sobre aquilo que é divulgado. Então, assim, nesse ponto de remuneração, por exemplo, de comissionamento, ele não mudou com o que era antes, tá? Porém, existe uma maturidade do mercado que precisa acontecer com a parte de afiliação. Antes, pré-regulamentação, se usava muito o CPA, que é o custo por aquisição. O cliente ele tem que entrar, o afiliado traz esse cliente, né? Esse cliente se cadastra no site, ele deposita e ele vai jogar. Ele tem que cumprir os certos, né, condições para realmente ser ali o afiliado remunerado por esse cliente que ele está trazendo, ou seja, esse custo por aquisição. Porém, é um custo que a gente chama de imediatista, né? Ele vai ganhar por aquele cliente que ele trouxe e completou esses requisitos e vai ganhar um valor X que está ali, né, condicionado à negociação com a casa de aposta. Só que a gente sabe que no mercado mais maduro, o revenue share é uma participação de lucros. Ou seja, existem uma variável ali de valores de comissionamento, a gente não tem algo tabelado, é muito sobre a negociação, o que o afiliado pode trazer para a casa de aposta de potencial, mas ele é o mais utilizado no mundo, né, da afiliação e em todos os outros países. Por quê? O afiliado, ele tem um investimento inicial, mas ele vai entrar ali com o que realmente tiver de lucratividade daqueles clientes que ele trouxer jogando dentro da casa de aposta. E durante um período, né? Não é nos primeiros 2, 3 meses. Ele tem de, por exemplo, a 1 ano, 2, 6 ou até, sei lá, vitalício, né? Depende muito também da negociação da casa de aposta. Então, o CPA e, obviamente, o Revenue Share são os mais conhecidos. Tem outros também, como o CPC, dependendo, obviamente, ali do tipo de empresa que vai entrar como afiliação. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito por cima, mas uma rede de conteúdo, por exemplo, um site de conteúdo, por exemplo, a UOL, vamos dar um exemplo. A UOL poderia ser custo por clique, que a gente chama de CPC. Coloca um banner da casa de aposta e cada vez que alguém clica, ele vai somando dentro desse programa de afiliados como um custo que alguém vai acessar aquele site e vai promover, tá? Não é o mais utilizado, mas também existe dentro desse fator. Outro, por exemplo, é a taxa fixa, que a gente chama, que seria, por exemplo, um influenciador divulgando, ele vai ter ali o mesmo código de afiliado, a gente vai verificar tudo que ele está fazendo dentro das redes sociais e dos seus seguidores e demais, porém ele cobra um valor fixo, muitas vezes, e não sobre aqueles clientes que ele está trazendo, é pelo trabalho que ele está exercendo, tá? E aí tem aquele que é o híbrido, que a gente chama, que é o custo por aquisição, que é o CPA, mais um revenue share, ou seja, a participação de lucros, né? E aí tende a ser um valor um pouco mais, né, médio entre eles, porque justamente ele vai ter todo o esforço de levar aquele cliente,
né, para dentro da casa e que gere um depósito e tudo mais, e ainda mais uma participação de lucros por um determinado tempo que esse afiliado vai ter, né? Então, isso é um dos pontos, assim, dessa variação, digamos, de comissionamento entre eles, tá? E aí depende muito do afiliado, depende muito da casa de aposta, porque as casas de apostas montam um programa de afiliação para atrair esses afiliados também para dentro da casa. Tem que ser atrativo, o afiliado também tem que gostar desse comissionamento, desse tipo, mas é uma questão de negociar muito ali pelo trabalho que realmente ele já vem fazendo e que ele consiga comprovar o quão bom ele é, o quanto de resultados ele traz e tudo mais. E, logicamente, se faz durante o acordo e a negociação também aquilo que se exige, a casa de aposta também exige, né, uma quantidade mínima, por exemplo, de FTD, que são os primeiros depósitos que aquele cliente precisa cumprir, né, tem alguns certos de requisitos que são colocados ali contratualmente, tá? Então, isso depende muito ali também, como eu dizia, do programa de afiliados. Perfeito. Quando você falou, só dois apontamentos. Quando você tem a remuneração fixa, sem variável de performance, de acordo com assim, apesar de no mercado se chamar isso também de afiliação, pela portaria 1231, ele não é afiliado. Ele só passa a ser afiliado no momento em que ele tem uma remuneração por performance, ou seja por aquisição, seja por gasto, seja o que for. Aquele que um influenciador que cobra, olha, eu vou fazer 5 posts por semana e vou cobrar R$1 milhão. Esse, pela portaria, ele não é afiliado. E isso tem uma consequência muito importante, que é o que eu queria destacar agora. Por quê? A regulamentação, ela criou uma situação de responsabilidade solidária do operador pelo que afiliado faz. Ou seja, se eu tenho um afiliado que, da forma como ele atua, ele viola alguma regra de jogo responsável, alguma regra de publicidade, alguma regra de prevenção à lavagem de dinheiro, ele coloca o menor na live, o operador, ele vai ser responsabilizado. E eu acho que isso trouxe, junto com tudo que vocês falaram, uma alteração muito grande no mercado, né? A gente vê uma preocupação hoje dos operadores em relação àquela cadeia de subafiliação muito maior, inclusive evitando esse tipo de estrutura, porque ele perde completamente o controle sobre o que está sendo feito. A gente teve já alguns casos que estão em discussão na SPA, de operadores sendo responsabilizados por ações, seja de influenciadores, seja de afiliados. E um dos pontos que a gente sempre destaca é que, olha, o tratamento é diferente. Existe a previsão de responsabilidade solidária pelo afiliado, mas não existe pelo influenciador. Sim. Então, essa diferença é muito importante para fins de responsabilização. Agora, Pedro, a gente estava conversando e você comentou algumas coisas sobre a qualidade de alguns afiliados e a gente brincou do jogo de rouba-monte, né? Sim. São aqueles afiliados que têm aquela base de clientes que ele fica levando de um lado e para o outro, de um lado e para o outro. Aqueles clientes, na verdade, quando você vai ver o LTV, e aí traduzindo, a gente tem um monte de sigla aqui que acho que é legal de traduzir para todo mundo, né? CPA, CPC, LTV é o Lifetime Value, é o valor daquele cliente durante a vida dele. Quando você vai ver realmente o Lifetime Value do cliente, ele é mínimo, irrisório, mal paga o custo de aquisição. Explica um pouquinho para a gente, Pedro, o que acontece, como é que são essas situações? Então, a gente está num momento de consolidação das marcas no mercado brasileiro, né? Então, você tem ali marcas que estão muito grandes e agora acaba que vira uma briga entre elas de market share. Aquisição de novos jogadores. Uma pessoa, por exemplo, que nunca apostou na vida,
tá bem complicado, assim, não é tão fácil. O que a gente tem visto é mais, assim, uma briga pelo monte ali de jogadores que já estão com cadastro em alguma casa. E assim, tem muita gente que tem cadastro em 7, 8 casas de aposta diferentes. E o que tem acontecido no mercado? Você tem algumas marcas ali que estão fazendo alguns acordos em busca desse espaço do mercado. E eles não estão muito preocupados com esse LTV que você falou agora. Tipo, eles querem só uma base grande de CPFs ali, seja por qual motivo for. Alguns têm uma busca ali por mostrar números para investidor, por exemplo. Outros têm ali uma ideia de crescer também a base para uma futura venda, né? Alguma coisa do tipo. Mas o que eu tenho observado é muito isso. Você tem alguns acordos que, se você for analisar, a conta não fecha, a galera não está muito preocupada, a galera operador, nesse caso, não está muito preocupado com a qualidade ali do jogador, eles estão em busca mesmo de números. A gente teve uma aquisição ali de 1 milhão de jogadores durante esse período. E isso acaba... Porque, assim, voltando um pouco pelo modelo de remuneração que foi falado há pouco tempo, você tem, no mercado internacional, o revenue share é muito forte. Por quê? Em geral, são grandes corporações, os afiliados, né? São grandes empresas. Uma empresa ali, muitas delas listadas em bolsa, que fazem ali um trabalho de SEO muito forte, né? São trabalhos um pouco diferentes da afiliação que a gente vê no Brasil. No Brasil, a gente teve ali no final do não regulado um crescimento muito grande de afiliados. E muitos desses afiliados são afiliados pequenos, um cara ali que está ali dentro da casa dele, muitas vezes, ali com o computador dele, fazendo um trabalho de promoção do cassino, né, da casa de aposta. E aí, esse modelo, normalmente os afiliados não têm muito dinheiro. Eles não têm um caixa muito grande para poder trabalhar com os jogadores. E aí, nesse caso, eles têm que receber um CPA, porque ele não tem dinheiro para esperar fechar o mês para poder receber ali o revenue share, né? Então, nesse caso, o cara tem que receber um CPA. Só que o que a gente tem visto é muita fraude em cima desse CPA, né? É muito afiliado querendo fraudar em cima desse CPA. E tem uma briga de gato e rato. A casa de aposta brigando de um lado, buscando afiliados que são realmente afiliados bons, e, de outro lado, o afiliado também muitos afiliados ruins tentando dar golpe em cima de casa de aposta. Então, eu entendo que a gente está passando por um momento de filtragem mesmo desse mercado, porque abriu-se muito nessas operações que o mercado tem chamado de operação de CPA negativo, em que o jogador tem que depositar ali R$30 e, às vezes, o afiliado recebe R$200 de comissão de CPA. E aí, o que tem acontecido muito, até o que a gente estava comentando, é fraude. O cara pega, dá um dinheiro para esse pretenso jogador ali, né? E recebe o CPA da casa e incluiu ali um jogador que não é um jogador, foi só um CPF que colocou ali dentro da base. E tem muita casa de aposta grande até que não se preocupa, que tá ok com isso. Tipo, é tráfego incentivado, que a gente chama, mas ok, eu estou aumentando minha base e depois eu vou impactar esse cara de alguma forma ali dentro do meu CRM e tal, e tentar fazer com que ele seja um jogador real, né? Natália, o que você acha disso?
Sim, essa situação que o Pedro descreveu, em que o influenciador acaba pagando para o usuário fazer um cadastro e abrir uma conta. Você já viu isso? Isso é comum? E o que você acha disso? Olha, eu vou te dizer que pré-regulamentação ele existia muito mais, tá? Por isso que justamente o pós-regulamentação, eu crio como dois mundos ali em paralelo, porque pós-regulamentação exigiu muito mais, eu acho que da casa de aposta de fazer realmente um compliance muito maior, né? Sobre esses afiliados que estão entrando para trabalhar com as empresas, né? Justamente pela questão de responsabilidade, né? Que você estava comentando sobre divulgação e tudo mais, mas também por este motivo que o Pedro estava comentando, tá? Então, assim, antes existia muito mais afiliados pessoa física, né? Que como o Pedro falou, que quem sabe não tinha um investimento para pagar em performance, em logicamente colocar muito valor antecipado para trazer essa aquisição e terminava, obviamente, trabalhando muito mais com CPA. E também acontecia muito disso, de muitas redes de afiliados fazerem dessa forma, né? Ou seja, terminavam trazendo muito mais movimento, recebendo um valor de CPA mais alto ali, por dizer assim, entre 200 a 300 reais o valor, e terminava realmente gerando uma rede de clientes que a gente chama de clientes robôs, né? Porque praticamente ficam gerando ali o CPF, fazendo depósito e tudo mais, mas não são jogadores reais, ou seja, que eles vão realmente apostar e vão realmente ter um entretenimento e ficar dentro dessa casa de aposta. Ela terminava sendo somente uma porta de entrada também para o próprio afiliado receber. A gente teve muitos casos assim, existem, acredito, aí os jurídicos podem, né, confirmar isso, mas existem muitos processos aí realizados pelas próprias casas de aposta em relação a esses afiliados, justamente porque foi muitas vezes prejudicial, né? Ou seja, trouxe um prejuízo para dentro dessas operações, justamente que pagavam um valor por clientes que realmente eles poderiam trabalhar depois na recorrência, ou seja, através de CRM e outras ações, né? E, logicamente, terminava sendo uma base morta, né? Que não dava para reaproveitar, ou muito pouco dessa base ia ser reaproveitada, teria que ser feito um trabalho muito maior, né? Então, assim, eu acredito que hoje, não vou dizer que sempre, né, não exista mais isso, mas eu acho que as empresas estão muito mais com os olhos abertos perante a esses contratos que vão fazer com os afiliados, justamente para prevenir, né, que pelo menos eu acho que o investimento que eles estão fazendo nesse canal de afiliação não aconteça esse tipo de coisa, o que pelo menos diminua, né, muito o risco deles enquanto a isso, porque a gente sabe o quanto existe de valor investido em marketing, o quanto é preciso investir para poder trazer o retorno e justamente de aquisição, né, que é o maior potencial ali que as empresas precisam, para que, né, não exista realmente um retorno para isso. Então, eu acredito que tenha diminuído muito em relação ao né, regulamentação nesse caso. Mas eu acho que uma das coisas maiores é o compliance, precisa ter, as empresas precisam realmente saber quem são os afiliados que estão por trás, realmente conhecer o trabalho, né? Porque justamente não só por este motivo, mas também pela questão da divulgação e do como, né? Para que não exista nenhum problema maior no futuro. Então, e tem mais um risco, aqui fazendo o papel do advogado, né? É o que me cabe. Se o afiliado faz isso, vamos dizer, o afiliado oferece R$30, R$50 para alguém abrir uma conta, sobre a ótica do regulador, isso é um bônus de entrada que está sendo dado indiretamente pelo operador. E isso é proibido. Então, olha o risco que o operador está correndo, se ele não controlar bem isso, de ter uma atuação da SPA por bônus de entrada, quando, na verdade, isso pode estar vindo do afiliado.
Eu queria aproveitar e falar com todo mundo, enfim, mais uma vez agradecer a presença de todos e abrir também a qualquer momento que vocês queiram, levantem a mão, façam perguntas ou mandem perguntas. Quanto mais interativo a gente fizer isso aqui, talvez fique mais interessante para vocês. Senão a gente vai tocando aqui e vai conversando. Tá? Qual que é a posição de vocês sobre esses programas de afiliação, Pedro, que você comentou? Então, a gente percebeu somente com os grandes operadores, uma tentativa de, vamos dizer assim, tomar mais as rédeas da afiliação, estabelecendo claramente quais são as condições. Esse é o programa, você participa se você quiser, em vez de necessariamente contratar grandes empresas de afiliação, se submetendo às condições comerciais dessas empresas. Você vê isso como uma tendência? Primeiro, qual que é a sua opinião? Eu vou pedir a opinião da Natália também. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? E se vocês acham que isso é uma tendência? Então, eu vejo essa questão do afiliado pós-regulamentação, eu vejo um pouco diferente. Eu acho que antes da regulamentação a gente tinha mais fraude. Sim, tinha mais fraude. O afiliado muitas vezes enganava o operador. Agora, o que eu tenho visto, principalmente aí nos últimos 6 meses, alguma coisa do tipo, é que o operador faz vista grossa. E aí entra naquele perigo que você estava falando aí, Maia. Porque muitas vezes o operador sabe que o afiliado está fazendo um tráfego incentivado ali e tudo bem. Não está nem aí, porque o que ele quer no final do dia é só mostrar números. E a gente tem visto aí um crescimento muito forte desse tipo de operação, assim. Gente que nunca trabalhou com afiliação e tal, e que está procurando aquisição ali de novos CPFs e de novas pessoas. São pessoas reais, não era como era antigamente, que uma mesma pessoa criava ali 50, 100 contas. Não. Agora são pessoas reais que fazem ali um QIC. Então, muitas vezes o afiliado paga para uma pessoa fazer um QIC numa casa de aposta, e aí a pessoa deposita ali esse valor que o afiliado dá, e o afiliado recebe ali um spread em cima. Isso tem acontecido e muito, principalmente nos últimos 6 meses. Já é um pouco diferente do que era antes de fraude. Antigamente o operador era enganado, agora não, o operador meio que consente, sabe? Eu acho. Não, pode falar, Maia. Não, eu ia falar sobre Natália. Tá. Não, na verdade, em relação ao programa de afiliados que você estava comentando, Maia, eu acho que assim, hoje, obviamente, que a ideia desses programas de afiliados, e sempre foi, é trazer pessoas interessadas. E aí, quando eu falo pessoas, porque, logicamente, toda a rede sempre são pessoas que estão por trás, independente são CNPJs, mas é trazer realmente empresas, pessoas que queiram trabalhar fazendo a divulgação e, logicamente, entendendo como funciona. Eu acho que a gente, por isso que eu estava falando de um mercado maduro, já conhece o sistema e já traz muitos afiliados e todo mundo quer realmente trabalhar. Eu acho que a gente está no momento ali de doutrinar, né? De explicar realmente para essas empresas que, como o Pedro falou, tem muita agência, né, entrando, querendo trabalhar realmente, trazendo muito movimento, agências até de publicidade, performance, que vem esse mercado ali como promissor em relação a resultados e a retorno, né, financeiro. Então, assim, eu acho que esses programas eles têm que ser muito mais de educativos também, para trazer um novo público de afiliação para dentro da nossa indústria, né? Ou seja, pessoas que realmente, empresas que realmente entendam como funciona, como fazer aquele trabalho que realmente, né,
seja duradouro, seja que prolongue realmente, que não seja uma coisa fake, né? Ou seja, como a gente estava falando agora, que tragam jogadores que não vão ser jogadores no primeiro momento, que só procurem a questão de CPA, né? Que olhem, façam cálculos, às vezes o próprio revenue share tem um cálculo ali a médio e longo prazo muito maior, né? O retorno do que propriamente um CPA no início. Então, assim, eu acho que entender esse mundo de afiliação é muito, eu acho que é muito importante, tá? E assim, não somente para empresas e pessoas que estão interessadas em ser afiliados, mas também doutrinar até mesmo a parte do governo, a parte das pessoas que realmente trabalham com isso. Nós estamos num mercado muito novo, né? Então, assim, imagina quantas pessoas não começaram vieram profissionais de outros setores para trabalhar agora aqui, e ainda não tem toda essa experiência, toda essa expertise em conhecer sobre afiliados, né? Então, é normal que também aconteça alguns deslizes, vamos colocar entre aspas, mas assim, porque em outros mercados, em outros setores, funcionava o fator de afiliação muito diferente do que é aqui agora para o nosso, né? Então, como você estava falando mesmo, existem siglas que a gente coloca dentro do nosso formato de afiliação que muita gente não entende em outros mercados, né? Essa questão do revenue share ser pago por um período mais longo, em outros, por exemplo, em e-commerce, eles estão acostumados em pagar em 3 meses, sabe? Tipo, num período curto. Então, por que a gente tem que pagar num período mais longo? Bom, porque o entretenimento, né, essa vida desse cliente dentro do site, ele vai ter oscilações, ele não vai estar depositando e jogando constantemente, né? Ele vai ganhar, ele vai realmente ali não ter um resultado positivo no mês, então sempre tem variações. É legal você falar do churn, porque o churn impacta diretamente isso, né? Se você puder explicar o que é o churn, como é que ele impacta isso. De novo, as palavrinhas que a gente tem. Exato, exatamente. Então, todos esses pormenores que tem que entender e precisam estar, né, bem, eu acho que bem explicados para que realmente todo mundo possa se aderir ao programa e também entender como trabalhar com isso, né? Eu acho que estamos todos ali, tanto afiliados como quem trabalha em marketing, também tentando aprender todo esse formato, porque antes, no pré-regulamentação, as empresas estavam fora do Brasil, as áreas de marketing estavam fora do Brasil, né, que já tem essa maturidade para entender afiliados. Então, o formato era diferente. Hoje, muitas dessas casas de apostas têm já a sua área de marketing no Brasil, contratou esses profissionais, né, de outros setores, justamente para colocar ali um formato diferenciado, um olhar já mais aguçado e tudo mais. Então, para que todo mundo entenda esse novo formato, ele é um pouco demorado, né? Sim, sim. Eu vejo assim, o que eu sempre tentei orientar os nossos clientes nesse tipo de negociação, seja com um afiliado, seja afiliado com a casa, é a importância de você alinhar incentivos econômicos, né? Então, o objetivo da casa agora é aumentar a base. Não, eu quero fazer número de base porque isso vai impactar o valuation da empresa, porque eu tenho uma meta que eu preciso bater de número de usuários. Ok, então CPA é uma métrica interessante para você. Não, eu estou no momento que eu quero maximizar o valor de cada usuário, LTV. Poxa, então, cara, CPA não funciona para você. O que funciona para você é revenue share, porque você está colocando o afiliado não para trabalhar só na aquisição, mas para trabalhar na retenção do cliente. Sim. Tem umas perguntas aqui que eu vou fazer. Tem uma aqui, ó. Quando a provedora contrata influencers, streamers, afiliados, sites, tipster, como mensurar ROI, retorno sobre investimento, já que não temos programa de afiliados com dashboard, comissões, etc. Já sei parte da resposta, pois aplica no dia a dia da endorfina. Creio ser importante se puderem pegar o assunto. Como mensurar o ROI de um afiliado? Pedro, começando com o Pedro, que está do outro lado, o pessoal tem que ver quanto é que você vale para poder te pagar. Cara, assim,
o ROI acaba que mesmo para um streamer ou para um influenciador, mesmo que não como um afiliado, ele é calculado muito em cima do painel de afiliação, né? O painel de afiliação ele consegue traquear esses jogadores. É claro que muitas vezes tem um jogador que vai assistir ali uma live ou assistir ali um influenciador no Instagram que não vai clicar no link, vai entrar diretamente no site. Acaba que é um jogador ali que foi influenciado por aquele streamer ou influenciador, mas que não foi traqueado pelo sistema. Sempre tem ali uma perda, né, de uns 10% a 20% que a gente costuma entender no mercado, mas, de um modo geral, é tranquilo de traquear isso. Você sabe que você gastou ali com aquele influenciador ou streamer, você gastou R$100 mil. E ele trouxe ali R$200 mil de GGR, por exemplo. Então, você consegue calcular o seu ROI em cima disso, né? Com esse traqueamento, acaba que não é tão complicado. Eu acho que é isso. Natália. Eu vou só complementar. A pergunta aqui era, e quando você não tem o dashboard? O que acontece? Para provedor, é um tema um pouco mais complexo, porque assim, o provedor, quando ele faz, logicamente, ele quer promover muito mais os seus jogos, né? Ele quer justamente, como o Pedro estava falando, colocar streamer, na verdade, colocar a parte de influenciador jogando o jogo, ou seja, vivendo aquela experiência para justamente mostrar. Primeiro momento, o provedor, ele tem... o primeiro complemento é justamente, o objetivo é promover, né? Divulgar a sua marca. Ele não tem um site próprio que leva esse cliente para dentro dali do joguinho, né? Então, não vai acontecer. Ele vai realmente fazer uma parte de branding, ou seja, aquele valor ali é justamente promoção da marca do jogo em si. Não é, por exemplo, aqui no caso, como você comentou, endorfina. Não é sobre os jogos da endorfina. Ele está justamente mostrando, criando uma tendência daquele jogo que está acontecendo. Por exemplo, a endorfina tem a capivara. Então, vamos fazer a capivara acontecer e mostrar que aquilo é realmente um jogo muito legal, como foi o do Tigrinho, como é de outros provedores a mesma tendência. Então, a criar uma tendência para isso é branding puro. Na verdade, o branding, a gente não tem como mensurar um resultado rápido, dizer assim, bom, isso aconteceu, foram tantos clientes que vieram através disso. A gente pode ver o impacto, sim, de quantidade de jogadores jogando aquele jogo dentro do próprio operador. O que também pode acontecer é, dentro de uma negociação de um provedor, entrar como parte, né, junto com o operador da promoção daquele jogo. Então, por exemplo, se eu cobro 10%, estou jogando um número aqui, tá? 10% de comissionamento sobre o GGR daquele meu jogo, eu sou o provedor de jogo, né? E eu cobro daquele meu operador 10%, beleza. Eu vou dizer para ele assim, olha, eu vou cobrar 11%, eu vou entrar com, né, ou diminuir o custo, porque eu vou entrar com você, vou negociar com ele, vou dizer, ó, eu vou entrar com uma parte de marketing, eu vou ser um afiliado, e não necessariamente esse afiliado aqui pode ser remunerado ou não, mas eu vou também te ajudar no marketing a promover o meu jogo. Eu estou entrando ali numa negociação com aquele meu operador. E eu estou colocando, porque aí eu termino entrando como um afiliado dentro da plataforma, como o Pedro estava comentando, e aí eu consigo mensurar realmente quanto de retorno eu estou trazendo para aquela minha ação de marketing para aquele meu cliente operador. Né? Eu estou vendo quanto está entrando. Então, nesse influenciador, nesse streamer que eu que eu contratei e está fazendo o trabalho para mim, provedor, eu estou falando para ele, joga no site X, joga no site Y, meu jogo tá lá, pô, joga lá, não sei o quê. Então, eu estou promovendo algum site de aposta que é onde eu quero que realmente tenha o resultado e eu consigo mensurar ali um retorno, até para comprovar para o meu cliente B2B, né, o meu cliente operador, que eu tenho potencial de marketing também para ajudá-lo. E aí me ajuda na negociação, tanto para cobrar mais, né, ou menos ali por ser coparticipador, né? Eu diria exatamente a mesma coisa que você, só adicionar a questão do impacto, né, que é uma coisa também que dá para mensurar. Ou seja,
você consegue saber quando que estão jogando nos seus jogos. Você vai ter essa informação, o sistema do operador vai te passar. E você sabe quando que está acontecendo uma live ou algum tipo de iniciativa de marketing para o seu jogo. O impacto disso normalmente vai ser instantâneo e deve durar algumas horas. Se você perceber um pico de demanda para os seus jogos após aquilo, você percebe que isso aqui está funcionando. Se você percebe que, olha, não, isso aqui continua igual ou não, você sabe, não está dando resultado. Então você tem, mas você tem que ter a rastreabilidade de que momento que aquelas iniciativas estão sendo feitas para você cruzar com as informações que você recebe de todos os operadores que têm seu jogo e fazer o BI em cima disso. Você tem aí o Google Trends, né, que consegue analisar bem todas essas tendências, vamos dizer assim, né? Mas pensando bem ali em cima da pergunta, é bem difícil mesmo de calcular o ROI. Você consegue entender se funcionou ou não e tal, mas mensurar esse ROI acaba que não é possível. A gente consegue fazer alguns tipos de traqueamento e tal, agora mensurar exatamente esse ROI, beleza, eu vou contratar aqui um influenciador e vou gastar 100 mil reais, por exemplo, fazendo lives. Eu consigo medir ali o impacto, né? Teve um impacto muito legal, eu tive um aumento de 10 mil jogadores simultâneos e esse tipo de coisa. Agora, analisar efetivamente ali o ROI dessa campanha é bem complicado, né? Porque, como a Natália falou, acaba que é uma briga por tendência, é uma briga por fazer as pessoas jogarem o meu jogo e não muitas vezes não é uma questão de lucro efetivo, né? Às vezes vale muito mais a pena para o operador ali virar e fazer uma promoção para o provedor de jogo, virar e fazer uma promoção com o operador e falar assim, eu vou te zerar o percentual de GGR se você colocar uns influenciadores para jogar o meu jogo, sabe? Esse tipo de coisa que acaba que é um ganho indireto ali, né? Exatamente. Isso aí. Mais uma pergunta aqui. Como bater de frente com esses grandes afiliados de maneira orgânica? Perdi muito nos últimos anos. O Google está com regras YM, YL, YL, e eles só confiam em grandes operadores, mesmo que só falem de política e fofoca como Metrópolis. E aí? Quem vai falar primeiro? Quer falar, Pedro? Pode ir, Natália. Você quer falar ou quer que eu fale? Não, pode ir. Então, na verdade, é muito engraçado assim, tipo, falar como bater de frente. Eu acho que não é o bater de frente, eu acho que, pelo menos que eu entendi da pergunta, é como atrair esse afiliado, né? Que seja realmente para uma casa que não seja das top 5, basicamente, trazer para dentro da sua casa e promover, né? Que ele realmente promova mais ali, ou que realmente feche um deal, né, com isso. Eu acho que hoje, e aí o Pedro pode me corrigir, mas assim, um dos fatores maiores de afiliados é praticamente o produto, né? Como está o produto, como está o KYC, como está toda a entrada, como está a experiência, porque hoje o afiliado ele investe para poder fazer justamente a divulgação, né? Ele traz esse investimento dele, então ele vai investir realmente em uma casa que realmente tem uma experiência muito boa, né, que realmente traga um resultado, que ele veja ali uma prosperidade. Então, termina que os afiliados olham as top marcas, porque eles sabem que pelo menos eles fazem um trabalho muito maior de marketing e tudo mais, tem um site ali que está, né, obviamente está tendo esse resultado porque ele está pronto e tudo isso, então esse convencimento vem muito pelo lado do trabalho de negociação com ele, de mostrar realmente, apresentar o produto, porque hoje o afiliado também fica muito feliz se ele puder trabalhar com uma casa mais nova, porque justamente a base vai ser praticamente zerada, então ele vai ter muito menos, não menos trabalho, mas ele vai ter muito mais assertividade de trazer muito mais aquisição e ter mais resultado através disso, mas ele só vai ter essa confiança de trazer se ele tiver realmente um produto bom para trabalhar, porque imagina se ele faz todo um esforço
de trazer esse público para aquisição, e esse público bate no cadastro, não está funcionando direito o KYC, esse público sai, ele termina não concretizando ele dentro da própria plataforma, né? Então, ali é um investimento que termina sendo como um furo naquele barco, ele está caindo, né? Ele está indo para um outro lado, ele está saindo. Então, realmente, eu acho que vai muito por esse lado. Eu concordo, eu acho que tem a ver com a maturidade do produto, tá? O site realmente ter uma UX interessante, uma usabilidade interessante. Mas eu acho que também isso... aqui eu estou levantando a bola de novo para vocês, que eu, como advogado, sou um péssimo marqueteiro. Mas... Tá ótimo, tem que vir com as indagações. Que é o seguinte, a famosa história do ovo e da galinha, a branding e aquisição. Se você não tem, não chega num mínimo ponto crítico de branding, em que a sua marca é reconhecida, principalmente nesse mercado, como top of mind, ou como uma marca séria, confiável, é mais difícil você conseguir que os grandes afiliados queiram trabalhar com você. Até porque houve vários casos recentes de influenciadores, principalmente, né, mas que tinham influenciadores, mas que eram também afiliados, sendo chamados em CPI, sendo envolvidos em investigações. Então, tem que existir um cuidado, como a gente falou inicialmente, dos operadores em relação aos influenciadores, mas o contrário também é verdade. Sim. A responsabilidade, nesse caso, é complicada. O afiliado tem que levar, ele tem que pensar, né, no operador que ele está levando, o jogador, porque acaba que ele também ali, ele coloca a credibilidade dele em jogo, seja o influenciador, seja o afiliado. O cara levar... Hoje, você diminuiu muito o risco de algumas situações que antes, por exemplo, da regulamentação, o cara levava um jogador para uma casa que não pagava. Hoje, pós-regulamentação, isso é muito difícil, né? Você tem ali impedimentos legais, então acaba que o operador não pagar o jogador é bem difícil, né? A não ser que tenha ali alguma questão de fraude. Mas não só o não receber, mas o cara levar um jogador para um produto ruim, né? Tudo isso influencia muito na credibilidade dele. Eu sempre falo com os afiliados assim, cara, é muito melhor você trabalhar com um operador menor, uma base mais enxuta ali. Por quê? Cara, eu vou promover Betano, por exemplo. A Betano tem lá 20% do mercado brasileiro. Todo mundo que eu for promover, todo mundo que eu impactar ali com minha propaganda, independente da forma que ela seja feita, todo mundo já tem conta. Então, ele pode me pagar ali R$500, que muitas vezes não vai valer a pena. Eu vou gastar 800 de tráfego para poder conseguir um jogador que vai me dar 500. Agora, muitas vezes vale a pena eu receber 80 ou 50 reais de CPA de um operador pequeno, porque todo mundo que eu promover ali, todo mundo que eu impactar com a minha propaganda, eu vou conseguir converter. Não vai acontecer de eu chegar ali, a minha propaganda chegar para um jogador, e o jogador vai lá, clica, entra no site, gosta e já tem conta. Aí não acontece, né? E eu acho que, complementando, justamente esse ponto que você, Pedro, falou e você, Maia, também comentou, não é só um ponto, eu acho que é um quebra-cabeça, né? São vários ali fatores que precisam acontecer para que justamente você pode negociar. Mas existem benefícios para os afiliados também, para você também poder oferecer, que diferente de outras casas de apostas, quem sabe já tem um programa, são maiores, né? Como o Pedro falou, já tem uma base muito grande, terminam ficando um pouco mais rígidas no seu programa, né? Mais estruturadas, mais fechadas em relação a isso. Mas as menores, elas podem utilizar dessas artimanhas de realmente criar benefícios para esses afiliados, né? Para que exista ali
um ranking, por exemplo, de poder oferecer esses. E aí, quando eu falo benefícios, um atendimento melhor, pode ser um benefício, pode ser uma comissão maior, pode ser. Ali tem vários formatos diferentes que dá para criar. Já criaram no futuro, no passado, tipo, eu vou dar um prêmio para o melhor afiliado, que chegar a tantos por cento. Enfim, tem vários formatos desse tipo, mas não é somente o X, né? Ou seja, eu acho que tem todo um trabalho em conjunto que precisa ser feito, logicamente, com o operador, que ele também não precisa só trabalhar com afiliados, tem que existir uma campanha ali de vários outros ações de marketing que a empresa também precisa ajudar esse afiliado, né? Fazer realmente um marketing muito bom, entregar realmente materiais muito bons. Eu não estou falando para ir colocar uma placa no estádio, colocar a marca no peito de uma camiseta de futebol, mas justamente criar a parte toda a questão de marketing digital, né, mostrar realmente a empresa num Reclame Aqui muito bem conceituado, muito bem armado, ter outros fatores de atendimento ao cliente, tudo isso são fatores que terminam ajudando ali nessa entrega desse afiliado também para se sentir muito mais confiante em levar esse movimento para lá, esse tráfego, né? Ótimo. Eu tenho falado, assim, eu vou até fazer um spoiler aqui que eu estou escrevendo sobre isso, mas eu tenho defendido que existe um ponto na regulamentação que precisa ser alterado. Não existem vários, mas não que a regulamentação não seja boa, ela mas como toda regulamentação, ela tem que se adaptar à realidade. E o que eu venho defendendo já de um tempo para cá é que hoje o maior obstáculo que a gente tem à canalização, que é a trazer os jogadores para o mercado regulado, é a proibição de bônus de entrada. Porque isso realmente dificulta muito a concorrência com o mercado ilegal. Quanto que a proibição de bônus de entrada impactou o mercado de afiliação? Acho que o Pedro pode responder, eu acho que mais assertivo. A gente teve esse movimento, né, pós-regulamentação, a retirada dos bônus, você tirou muito jogador real, assim, o jogador mais que é impactado ali só por uma propaganda, porque você tem não um jogador real, vou explicar melhor, mas assim, você tem dois tipos segmentado, né? Você tem dois tipos de segmentação ali. Tem um jogador que é só impactado ali por uma propaganda, né, um anúncio, e você tem um outro jogador que já é levado, por exemplo, para um afiliado num funil mais elaborado, seja ele com um tipster, por exemplo, que vai levar ali um cara, um jogador mais consciente para dentro do site. Então, nesse caso, não tem um impacto tão grande, mas num modelo de aquisição direta, que é tipo só uma propaganda ali num Facebook, num Google e tudo mais, o impacto é muito grande. Por quê? Qual que é a diferença de uma casa para outra? Assim? Claro que o produto, né, é muito importante nisso, né? Você tem um sportsbook de uma casa de aposta e tem o de outra, vai muita diferença pelo produto, atendimento ao consumidor e coisa do tipo, mas o que a gente vê no mercado fora é que existe uma briga muito grande pelos clientes ali e em benefícios realmente para o usuário que dentro do bônus. Fora do Brasil você tem muito forte essa cultura do bônus, até tem um problema que vem ali que é o bônus abuser e tudo mais, mas o impacto nesse jogador mais impulsivo, vamos dizer assim, né, menos trabalhado pelo afiliado, é muito grande, muito grande. Então, acaba que qual é o incentivo que o jogador tem, por exemplo, de sair da casa de aposta que ele já tem conta, que ele já fez ali um QIC, que ele já está ali há muito tempo. É muito difícil de você conseguir migrar esse cara, você acaba tendo uma concentração muito grande
de mercado, né? Exato. Eu acho que na questão do bônus, né? Lógico que se coloca, você está incentivando o jogador a entrar, né, através ali de um valor a mais e tudo mais. Só que a gente que viu, né, e aí eu falo isso como marketing, não, né, olhando só pelo ponto da regulamentação, mas assim, você está dando ali um benefício para aquele jogador que vai depositar, ele já vai depositar, né, mas ele ter uma associação de que ele aumenta as chances dele, ou de entretenimento, mais tempo na casa, de jogar, de ganhar e tudo mais. Então, assim, ele tem muito isso, né, com esse valor de bônus. Então, era realmente um atrativo, porque, lógico, dentro dessa atração, você tinha ali variedades de outros pontos, que era o rollover, que era justamente uma casa competia com a outra, né, o valor daquele bonificação e tudo mais, e isso terminava sendo muito mais atrativo. Onde jogar com esse bônus? Não era só em aposta esportiva, podia só jogar em cassino, para aposta era outro valor, então você podia brincar com isso. Hoje em dia, é como você falou, as casas de aposta estão muito similares, você tem outras coisas que diferenciam assim o produto, o que você está oferecendo de odds, ou que você vai realmente colocar ali de experiência do usuário, mas não tem essa atratividade diferenciada, né? Hoje estão se pegando muito sobre a questão dos free spins e tudo isso e tal, mas realmente falta aquele saborzinho de trazer realmente o cliente competir. Então, hoje as estratégias elas terminam ficando muito mais complexas, não que a gente não tenha, tem muitas estratégias para poder atrair esse cliente de uma outra forma, só que, logicamente, facilitava, porque a gente está sempre falando o jogar, o entretenimento, ele está relacionado ao ganhar, né? Tá realmente, as pessoas apostam ali com aquela vontade realmente de alcançar o objetivo daquilo que eles estão apostando, né? Então, isso que era o bom de utilizar realmente o bônus. A gente está chegando perto do tempo, mas acho que ainda dá tempo aqui de mais uma ou duas perguntas. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, que é: o que é mais desafiador? Ensinar tudo para o pessoal novo em iGaming ou fazer afiliados antigos se adaptarem ao novo mercado regular e às restrições? Qual é a sua opinião? Bom, na minha opinião, eu acho que ambos são desafiadores. Eu vou dizer, são super desafiadores. Não vou dizer que um é mais ou é outro. Eu acho que são... você vai ensinar... Desafios diferentes. Exato, você vai ensinar de formas diferentes, são desafios diferentes. Porque para as pessoas que estão vindo do game, eu acho que tem que vir muito histórico, né? Contexto do que somos, praticamente como do Globo Repórter, o que comemos, o que fazemos, de onde viemos, vem todo um contexto. Eu acho que justamente para ensinar o como trabalhamos, né? Todas essas jergas que estava comentando, essas siglas, como realmente trabalhar com tudo isso. Agora, nos afiliados, é complexo sim, porque eles vinham já quando você tem... E aí a gente vai falar sobre um formato de trabalho, né, que era utilizado antes, e hoje se adequar ao que está. Né? As empresas, obviamente, estão mais rígidas com o seu programa de afiliados, estão muito mais ali no olho, olhando realmente, cada uma com a sua estratégica, lógico, como o Pedro falou, algumas querem só mais CPF, outras, logicamente, querem mais resultado, mas independente disso, existe todo mundo que se adequar nesse formato da regulamentação, né? Ou seja, cuidados à hora de realmente promocionar as empresas, cuidado na hora dos contratos que realmente você precisa seguir todas as regrinhas, né, que foram estabelecidas, você precisa se adaptar ao CNPJ que você precisa ter. Então, tem várias coisas ali que precisam se adaptar e que precisa ser cobrado dos afiliados, né? Que é justamente o papel do operador, é o papel do compliance, é sempre o papel mais chato, né? Ou a área de afiliados mesmo ficar em cima, mas é um trabalho ali que também precisa ser motivado, porque o afiliado precisa ser motivado, ele não precisa ser só entrar na regra, que isso também é um pouco do que eu falo muito para os operadores. Você precisa conquistar os teus afiliados, os afiliados são parceiros da tua casa, né? Eles que vão trabalhar por você, ou seja, vão trazer também, vão investir
para justamente tanto tempo, quanto dinheiro, quanto tudo para poder trazer esses novos clientes para a casa de aposta. Então, tudo tem que ser um pouco um conjunto. E eu acho que muito mais conhecimento, como, por exemplo, esses workshops como a Go Academy ou como outros webinars e podcasts que estão acontecendo sempre em simultâneo no nosso meio, mas eles são importantes mesmo para que todo mundo realmente disponha de um tempo para entender como funciona o nosso mercado. Eu acho que isso é imprescindível. Cara, assim, eu vejo que a educação é sempre muito importante, né? A educação do afiliado, a educação do jogador, né? Eu venho aí há muitos anos ensinando os jogadores ali a como a gente já falava de responsabilidade, de jogo responsável, a coisa de 15, 20 anos atrás, mas o que eu vejo de interessante é assim, o mercado brasileiro vai seguindo algumas tendências internacionais. Então, tipo, antigamente, na Europa, por exemplo, você tinha CPA muito forte, aí depois começou a aparecer fraude, começou a piorar o mercado de CPA para afiliado na Europa, e ele migrou só para RevShare, e aí deu uma estabilizada nisso. Aí esse movimento vem para o Brasil também. Tipo, você tinha um CPA muito forte, depois começa a ter fraude, depois você começa a ter ali só o rev sharing muitas vezes e tal. E aí o que eu tenho visto fora e que eu acho que vai ser implementado também no Brasil para dar uma filtrada nesse mercado também, né? Que é o que fora, a gente está vendo muito KPI, assim, você coloca ali dentro das negociações para evitar o abuso, para evitar a fraude, muitos KPIs, assim, tipo, o cara tem ali um requisito para receber um CPA, mas ao longo de um período X de tempo, esse jogador que você mandou tem que atingir ali, na média, um valor X de depósito ali, que faça jus àquele recebimento para evitar a fraude. Então, a educação desse afiliado vai trazendo adaptações, né? E você também tem os afiliados antigos que têm que se adaptar a essas novas regras, né? Partindo aqui para a última pergunta, que na verdade é minha. Antigamente se falava muito que assim, nas baleias, né, o cliente VIP, aquele cliente que joga muito pesado, e que era talvez o grande ativo de alguns afiliados que tinham na base de clientes deles essas baleias, como se chamava, e aí quando tinha uma remuneração com base em revenue share, era a grande felicidade, né? E esses afiliados que tinham esses clientes eram disputados à tapa, né, pelos operadores. Uma questão que eu lembro que em algumas conversas a gente levantou foi se esses VIPs, essas baleias, iriam migrar para o mercado regulado. Qual que é a percepção de vocês? Eles migraram, não migraram? E como é que você atinge essas baleias? Na sorte ou tem alguma estratégia? Pedro, quer falar? Pode ser. Assim, você tem alguns afiliados que realmente são especializados nesse tipo de público, né? Você tem o cara ali que eu conheço afiliado que tem gente que vai na casa da pessoa, tipo assim, leva jantar para a pessoa jogar ali, trata mesmo como um VIP. Você tem setores de afiliado aí ao redor do mundo, né, de VIP, que tratam esse jogador realmente como um VIP, porque ele traz ali bastante lucro, né? Mas acaba que
muitos desses, o que eu vejo é com a regulamentação, muitas vezes pode ter ali alguns entraves, né, na questão de reportar jogador e tal, aí mais a questão jurídica, né, Maia? Eu vejo meio que complicado, e muitos desses VIPs trabalham com mercado offshore mesmo, né? É um mercado muito disputado por algumas marcas, né? Marcas principalmente de cripto, né? Porque esses jogadores têm acesso aí a esse tipo de negociação, né? Esse tipo de Subterfúgio, vamos dizer assim. Exato, de burlar ali a regulamentação. Então, eu vejo esses entraves legais como um impedimento para o trabalho com essas baleias, esses VIPs, né? Eu acho, pelo menos na minha opinião, eu acho que vai ter VIP para todos os gostos. E aí eu acho que, porque nesse sentido, o VIP é realmente aquele que vai ter um poder aquisitivo maior, ou seja, ele vai realmente depositar bem mais, né? Com mais frequência, etc., com valores mais altos e tudo. E aí tem vários tipos, porque tem aqueles que, lógico, prezam pela segurança em pelo menos jogar e receber, então eles vão ter essa segurança muito mais em casas regulamentadas, né? E tem aquele tipo que eu acho que hoje são minoria, mas que se preocupam muito mais em fazer um depósito por Bitcoin, né, por cripto, em casa de aposta. Tem alguns que se preocupam muito com a questão de pagar algum tipo de imposto no imposto de renda, por tudo aquilo que estão fazendo. Então, tem ali um arsenal de coisas, mas eu acho que ainda é minoria. Eu acho que a grande maioria dos VIPs, eles se preocupam muito em permanecer em casas que realmente se sintam segurança em realmente movimentar a sua parte financeira, né? Ou seja, tanto depositando quanto realmente tendo ali o seu ganho assegurado, no sentido que realmente a empresa vai pagá-lo, que não vai ter nenhum problema maior, jurídico e tudo isso. Eu acho que isso prevalece acima de tudo. E principalmente porque as empresas também hoje, que já tinham a sua lista de VIPs, cuidam muito bem, né? Como diz o Pedro, cuidam muito bem. Ali tem um relacionamento, então, né, pegam pela mão esses clientes, abraçam, minam eles e realmente mantêm eles nas casas de aposta. Ótimo. Gente, estouramos o tempo. Queria agradecer, Natália, muito obrigado. Pedro, muito obrigado. Go Academy, muitíssimo obrigado pelo convite. A todos que estão aqui assistindo, obrigado pela presença, pela paciência, pelas perguntas. E a gente espera que o próximo convite para vir aqui de novo perturbar a vida de todo mundo. É sempre um prazer. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada a todos. Muito obrigado.